Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Hoje começamos uma nova playlist que fala sobre a Terra Oca. Vamos analisar este livro do Raymond Bernard, A Terra Oca, a descoberta de um mundo oculto, parte 1. Bom, pessoal, esse livro, então, foi escrito no final da década de 60, tá? E a gente vai analisar, a partir de agora, esta obra, que é considerada teoria da conspiração, mas vindo de uma fonte fidedigna e sendo estudada desde o século XVIII por matemáticos, por físicos, por pessoas de alto gabarito na ciência, creio que é de bom tom não jogarmos fora nenhum tipo de estudo, principalmente aqueles estudos que vêm de pessoas de alto nível científico. Então, o autor, ele é formado em Direito, e ele foi pesquisar em várias fontes, que vão ser citadas a partir de agora, e o livro dele começa assim: esta a maior descoberta da história, e ele coloca aqui uma proposta, né, de terra em forma de globo, onde dentro dela se encontra outra civilização, outro tipo de civilização, outro tipo de cultura, enfim. Nada se pode colocar de fora. Afinal de contas, a própria NASA vem falando sobre UFOs, OVNIs, discos voadores, objetos não identificados, com muito mais intensidade do que estava acontecendo há pouco tempo atrás. Há pouco tempo, se falar em ET era algo que não se imaginava a NASA falando. Então, a partir de agora, nós vamos começar a estudar novos modelos e novas descobertas. Quer dizer, não são tão novas, né? Coisas que as pessoas já falavam, já descobriram, e que foram consideradas até então teorias da conspiração, coisa que eu não acho que seja, tá? Então, o Dr. Raymond Bernard, cientista famoso e autor da Terra Oca, diz que a verdadeira base dos discos voadores se encontra num imenso mundo subterrâneo, cuja entrada é uma abertura no Polo Norte. Ele acredita que no interior oco da Terra vive uma super raça que não deseja manter contato com o homem da superfície. Seus discos voadores somente foram lançados depois que o homem ameaçou o mundo com as bombas atômicas. Então, vocês podem notar que esses avistamentos, eles começam a partir de uma certa fase da história, né? A partir ali da Segunda Guerra Mundial, se começa a falar mais sobre esses objetos voadores, identificados ou não. Então, aqui eu coloquei que ele é formado, né, aqui pela universidade. Ele propõe a seguinte estrutura, né, para o interior da Terra. Depois nós vamos ver todas essas estruturas e esse Sol interior também, tá? E também, além dos polos, as próprias comunidades indígenas, principalmente na Amazônia, falam também sobre isso, sobre populações vivendo no interior da Terra. E também se fala muito sobre alguns túneis. Inclusive, no Brasil, nós temos 3 túneis, em Manaus, Mato Grosso e Foz do Iguaçu. Nós temos também, de acordo com a teoria, em Kentucky, nos Estados Unidos, mais um túnel que leva à terra interior.
Aqui eles apresentam algumas escalas, tá? Que vão ser depois analisadas com maior vagar, maior profundidade. Também temos as pirâmides. Na Itália, alguns túneis, Minas do Rei Salomão, e apresenta algumas estruturas aqui que vamos estudar com mais detalhes a partir de um certo momento com o passar do livro. Então, o livro fala o seguinte: aos futuros exploradores do Novo Mundo, que existe além dos polos norte e sul, no interior oco da Terra, aqueles que repetirão o voo histórico do Almirante Byrd, por 2.730 quilômetros além do Polo Norte, e sua expedição por 3.690 quilômetros além do Polo Sul, penetrando num território desconhecido que não é mostrado em qualquer mapa e sobre uma imensa superfície de terras cujo tamanho total é maior do que o da América do Norte, constituindo-se de florestas, montanhas, lagos, vegetação e vida animal. O aviador, que for o primeiro a alcançar este território desconhecido, que até que o Almirante Byrd o descobriu, ficará na história como um novo Colombo, e até mesmo maior do que Colombo, porque Colombo descobriu um novo continente, e ele descobrirá um novo mundo. Essas são as palavras do autor. Deixa eu só dar uma olhadinha para ver se está gravando direitinho. Deixa eu voltar aqui. Tá, né? Ok, F5. Aqui, muito bem. Marcos na história da grande descoberta geográfica do contra-almirante, também chamado almirante, né? Richard Byrd. O Richard Byrd, ele era do alto comando, né, da aviação. Ele sempre estava no Polo Norte, Polo Sul, fazendo excursões. Deixa eu continuar aqui na chamada, porque senão meu Meet não vai. Então, aqui, pessoal, deixa eu continuar aqui. F5. Então, o Almirante Byrd, ele é conhecido, né, como, inclusive na internet, se vocês procurarem Richard Byrd ou Almirante Byrd, vocês vão ver que existe, inclusive, uma entrevista dele, falando sobre esses achados, sobre essas descobertas, e ele foi, até 1956, ele fazia as suas viagens e descobertas. Em 57, ele morre de ataque cardíaco. Então, ele adentra a novas terras, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, e ele voa, né, por alguns milhares de quilômetros adentro da Terra, tá? Então, é uma coisa, assim, bem impactante, né? E vamos estudar isso a partir de agora. Byrd alegou que suas expedições foram as primeiras a alcançar o Polo Sul, tanto o Polo Sul quanto o Polo Norte, pelo ar. No entanto, a afirmação de ter chegado ao Polo Norte é contestada. Isso aqui foi retirado da Wikipédia, tá? Então, a chegada ao Polo Norte, ela é contestada. O almirante Byrd diz que lá, aquela primeira descoberta em 1911, não é a real foi a dele, que ele conseguiu chegar realmente no Polo Norte. Depois a gente vai ver um mapa onde o descobridor do Polo Norte, ele vai até certo ponto e retorna, onde ele, de um modo assim, quando chega a um certo grau, né, de latitude, ele retorna. E lá deixou a bandeira e disse que tinha encontrado o Polo Norte. Enfim, vamos ver. Polo Norte não, desculpa, Polo Sul.
Foram 5 suas expedições do Almirante Byrd ao continente austral, entre a primeira de 1929 e a última em 56. Como eu disse, em 57 ele morre. Entre 1946 e 47, levou adiante a grande operação chamada High Jump, Pulo Alto, durante a qual descobriu e cartografou 1.390.000 quilômetros quadrados de território antártico. Em 1955, realizou a expedição Deep Freeze, também na Antártica, tendo voado pela última vez sobre o Polo Austral em 1956. Em dezembro de 29, o explorador russo Dumbrova fala o seguinte: a descoberta memorável, em 12 de dezembro, da até então desconhecida área terra além do Polo Sul, pelo capitão Sir George Herbert Wilkins, exige que a ciência mude o conceito que tem tido nos últimos 400 anos em relação ao contorno da Terra. Então, o que acontece? Nesse ano de 1929, anterior ao Almirante Byrd, já esse capitão, Sir George Herbert Wilkins, já teria descoberto, também já teria sido desbravado ou chegado perto do Polo Sul, tá? Da parte do Polo Sul não ainda conhecida. E esse explorador russo fala, olha, a gente tem que dar uma retomada no que está acontecendo, porque é algo que é visível, que algo tem dentro da Terra, e a Terra realmente é outra. Em fevereiro de 74, olha só, gostaria de ver aquela Terra além do Polo Norte, aquela área além do Polo, que é o centro do grande desconhecido. Então, nós temos aqui a frase do contra-almirante Byrd, da Marinha dos Estados Unidos, antes do seu voo de 2.730 quilômetros além do Polo Norte. A nota do autor diz o seguinte: o almirante Byrd não voou 2.730 quilômetros através do Polo Norte. Então, ele não atravessou o Polo Norte 2.730. Ele adentrou. Ele entrou por um orifício na parte superior do globo. Então, ele não foi para o outro lado da Terra, igual à região de onde vinha, mas voou além do polo, dentro da abertura polar que leva ao interior oco da Terra, atravessando uma região sem gelo, de montanhas, lagos, rios, vegetação e vida animal. Interessante, né? Então, o que o livro se propõe a provar? Número 1, que a Terra é oca e não uma esfera sólida, como supostamente, comumente, se comunica. Que a Terra é oca e não uma esfera sólida, como suposto comumente, e que seu interior se comunica com a superfície por 2 aberturas polares. Também existe menção a outras aberturas que a gente viu no início. Vamos ver o que diz o livro. Que as observações descobertas do contra-almirante Byrd, da Marinha dos Estados Unidos, que foi o primeiro a entrar nas aberturas polares, o que fez por uma distância total de 6.420 quilômetros no Ártico e na Antártica, confirmam a correção da nossa teoria revolucionária da estrutura da Terra, bem como fazem as observações de outros exploradores árticos. Tem vários exploradores. Tem pessoas que estão estudando desde o século XVII. Vamos mostrar tudo. De acordo com nossa teoria geográfica, a Terra ser côncava e não convexa nos polos, onde ela se abre para o seu interior oco, os polos norte e sul nunca foram alcançados porque não existem. Então, segundo eles, não existe realmente um ponto de polo norte e polo sul, porque se trata de um buraco, de um orifício na Terra, certo? Também se propõe a provar, número 4, que a exploração do mundo novo desconhecido que existe no interior da Terra é muito mais importante que a exploração do espaço extremo,
e que as explorações aéreas do Almirante Byrd mostram como tais explorações podem ser conduzidas. Inclusive, o Almirante Byrd deixa um relato, né, através de um diário, e esse diário do Almirante Byrd se encontra também na internet, nós vamos trazer aqui. Que a nação cujos exploradores forem os primeiros a alcançar este mundo, no interior oco da Terra, cuja área de terras é maior que a superfície terrestre. O que pode ser feito, repetindo os voos do Almirante Byrd, além dos hipotéticos Polo Norte e Sul, nas aberturas polares Ártica e Antártica, tornar-se-á a maior nação do mundo. Então, aqui se coloca que a gente não conhece nem a própria Terra. E as explorações espaciais estão voltando, todas as atenções estão sendo voltadas para cima, para o espaço, quando, na verdade, o desconhecido mesmo se encontra abaixo dos nossos pés, não é mesmo? Número 6. Que não há razão porque o interior oco da Terra, que tem um clima mais cálido, mais quente do que da superfície, não possa ser lar de plantas, animais e da vida humana. E assim sendo, é muito possível que os misteriosos discos voadores venham de uma civilização avançada no interior oco da Terra. Antigamente, quando se falava em discos voadores, ou OVNIs, ou alguma coisa, se dizia, isso aí é teoria da conspiração. Mas agora, com a NASA falando abertamente sobre isso, a gente se sente com muito mais estrutura para se falar que pode ser que venham do interior da Terra realmente. Número 7, que no evento de uma guerra nuclear mundial, o interior oco da Terra permitirá a continuação da vida humana, depois que a precipitação do material radioativo exterminar toda a superfície da Terra, e propiciará um refúgio ideal para a evacuação dos sobreviventes da catástrofe, de maneira que a raça humana não seja completamente destruída, mas possa continuar. Então, aqui estava se vivendo no momento que se escreveu esse livro, o momento da Guerra Fria, onde se acreditava realmente que haveria uma guerra nuclear mundial, né? E os efeitos da radiação seriam devastadores para toda a raça humana. Não só para a humana, mas para todo tipo de vida. Este livro, segundo o autor, se propõe a apresentar evidência científica para provar que a Terra, em vez de ser uma esfera sólida com um centro ígneo de metal fundido, como suposto geralmente, é realmente oca com aberturas nos polos. Depois que se falou que o núcleo da Terra começou a girar ao contrário, depois que se falou que o movimento, que por causa da extração de água de alguns pontos da Terra, o eixo da Terra se movimentou, isso aqui é mais do que provável que tenha acontecido mesmo, porque realmente o que está sendo divulgado em termos de ciência é de duvidar muito mais do que isso. Também que, no seu interior, existe uma civilização avançada, que é a criadora dos discos voadores. Por que não? Por que não? A teoria de uma terra oca foi primeiro formulada por um escritor americano, assim, formalmente, vamos dizer assim, William Reed, em 1906, e mais tarde ampliada por outro americano, Marshall Gardner, em 1920. Mas anteriormente a isso, nós temos também estudos de Euler e de outros, Halley e assim por diante. Vamos ver depois. Em 59, Amadeu Giannini escreveu o primeiro livro no assunto, desde o de Gardner, e no mesmo ano de Palmer, editou a revista Flying Saucers, para fornecer uma explicação lógica para a origem dos discos voadores, certo? Então, aqui nós temos uma figura que é ilustrativa de como seria aproximadamente a estrutura da abertura na Terra, certo? Deixa eu fazer mais.
Aqui. As teorias de Reid e Gardner encontraram confirmação nas expedições do Ártico e a Antártica, do contra-almirante Byrd. Inclusive, tem, como eu vou repetir, na internet, se vocês procurarem no YouTube, tem o próprio almirante Byrd falando sobre isso. Em 47 e 56, respectivamente, que penetraram por 2.730 quilômetros além do Polo Norte e 3.690 além do Polo Sul, num novo e desconhecido território, sem gelo, não registrado nos mapas, estendendo-se dentro das depressões polares e nas aberturas que levam ao interior oco da Terra. A verdadeira significação das grandes descobertas do almirante Byrd foi silenciada. Logo depois que enviou seu relatório pelo rádio do seu avião e não recebeu a merecida atenção até que Giannini e Palmer publicaram o assunto. Byrd descobriu um mundo novo, com uma área de terras igual ou maior superfície de terras do globo. Olha, ali do lado tem o diário secreto, mas nem tão secreto, do almirante Byrd. O almirante Byrd não cruzou sobre o Polo Norte. Ele viajou para dentro, né, da estrutura. 2.730 quilômetros para o sul. Se o tivesse feito, penetraria no território obstruído pelo gelo. Ao contrário, penetrou numa terra de clima cálido, clima quente, livre de gelo e de neve, constituída de florestas, montanhas, lagos, vegetação e vida animal. Essa nova terra desconhecida, sobre a qual ele voou por 2.730 quilômetros e que não constava em qualquer mapa, existia dentro da abertura polar que levava ao interior oco da Terra, onde é mais quente do que do lado de fora, que é ali uma terra de gelo e neve do lado de fora. Por que não enviaram os Estados Unidos novas expedições aéreas à Terra descoberta pelo almirante Byrd, num esforço para explorá-la completamente em sua extensão? É uma pergunta que fica. Porque após, né, a morte do almirante Byrd, em 57, 2 anos depois, nós temos o Tratado da Antártida, onde ninguém pode ir lá, a não ser que seja uma expedição científica. E a gente sabe que as expedições científicas são todas militarizadas. Precisa de autorização, dizem que a gente pode ir em excursão, mas as excursões são pré-determinadas, pré-limitadas a alguns pedaços de superfície que podem estar ali as expedições, senão não pode. Outra pergunta que fica, por que uma descoberta tão importante, né, feita por um almirante da alta cúpula, né, dos Estados Unidos, ali do militar, não foi levada a sério? Por que ela foi completamente esquecida? É como se depois da descoberta da América por Colombo, nada mais foi feito a seu respeito, sem viagens subsequentes de exploração ao continente ocidental pelos europeus. Por que a apatia? Então, seria a mesma coisa, o autor faz uma comparação, Colombo chegando aqui na América, comunicando a sua descoberta, e depois ninguém mais voltaria aqui para explorar, para saber o que estava acontecendo. É como se fosse isso, fazer um cotejo, né, fazer uma comparação de a mesma coisa que Colombo chegar aqui, comunicar que descobriu a nova Terra, voltar para o seu lugar de destino, de partida, e nunca mais se volta aqui na América por nenhuma razão, certo? Então fica a pergunta, por que não voltaram lá? A explicação, segundo o autor, é evidente. Se o almirante Byrd fez a descoberta tão transcendental, indubitavelmente a maior da história, de uma área de terra desconhecida, de extensão indeterminada, sobre a qual sua expedição voou por um total de 6.420 quilômetros, isso aqui considerando o norte e sul, né, nos 2 polos, e cuja área é provavelmente tão larga quanto comprida, uma vez que Byrd regressou antes de alcançar o seu fim. Ela é possivelmente muito maior do que 6.420 em cada direção, e então seria do interesse do governo dos Estados Unidos
conservar essa descoberta em segredo, para que outras nações não soubessem dela e não pretendessem desse território para si. Parece que as notícias da grande descoberta do almirante Byrd não alcançaram a União Soviética, ou então esta sabe acerca dessa nova área de terra, que não aparece em qualquer mapa, mas adotou a mesma política de silêncio e sigilo. Como a gente sabe, a Guerra Fria foi algo que era só nos livros de história mesmo, né? Eles eram muito amiguinhos, se sabe muito disso, e esse negócio da Guerra Fria foi só para amedrontar a nossa mente de que o mundo poderia acabar a qualquer momento, medo, a confiança em meios de comunicação, confiança em tudo que se fala, né? A gente não tinha internet, não tinha como pesquisar, não tinha outras fontes, a nossa fonte era televisão e rádio e jornal, e agora nós estamos conseguindo pesquisar mais a fundo e ter outras fontes de informação também. Aqui nós temos pontilhado, tá? Em 1926, a viagem do almirante Byrd. Aqui nós temos em 31 Post e Gatti, também que eles foram aqui ao redor fazer uma viagem, que está em linha preenchida. E depois, esse pontilhado aqui do Byrd aqui, ó, dentro da estrutura aqui do Polo Norte, aqui. E depois a gente tem o pontilhado em 33, que seria esta estrutura aqui, feita pelo Post, tá? Eu trouxe mais essa ilustração aqui para mostrar para vocês como é que foi como é que estão sendo, né, as, entre aspas, descobertas do Polo Norte. Olha só. Eles vão por um local aqui onde, porque a Antártica, ela é, diferentemente do que é do Ártico, lá nós temos oceano, e aqui nós temos terra firme na Antártica. Então, eles escolheram o lugar que ficaria mais próximo ao Polo Sul, que fica um pouco deslocado do centro da Antártica, que seria aqui, né? Então, nós temos aqui o Polo Sul. Na verdade, eles adentraram aqui. Deixa eu voltar aqui. Eles vieram por aqui. Né? Aqui eu tenho, vou ver aqui o rosto do Asmussen, porque ele é o Asmussen Scott, né? Esses dois aqui foram os que pelo noticiado, eles que descobriram o Polo Sul, né? Descobriram não, que chegaram ao Polo Sul, né? Então, eles não atravessaram de polo a polo, de ponta a ponta. Eles vieram daqui, de um ponto, atravessaram aqui, essa parte aqui que é gelo, chegando em terra aqui, né? Nessa parte. Daí chegaram ao Polo Sul, andando alguns, claro que é uma distância grande, né? Mas em todo caso não chegaram ao extremo continental. Né? E depois, a partir da chegada, retornaram aqui a outra base. Tá? O almirante Byrd, é esse em verde, ele chegou ao Polo Sul, mas aqui se encontrava mais terras do que realmente se aparece, né? Depois aqui tem uma nova viagem do Funks, 57, 58, a partir daqui já tem o Tratado da Antártida e ninguém mais consegue chegar lá. Dizem que é para preservar aquele ambiente, mas daí vem a pergunta, preservar um local frio, inóspito, onde chega um vento de 300 km por hora, que tenha a ser preservado lá. Quem é que vai querer colocar uma tendinha de cachorro-quente lá dentro? Né? Vamos indo. Se a União Soviética soubesse dessa descoberta, certamente mandaria frotas de submarinos atômicos, quebradores de gelo e aviões para esse território desconhecido, ainda mais que eles estavam, né,
a belicosidade ela estava aflorando, né? Todo mundo tinha o melhor porta-avião, as tecnologias tinham aumentado muito no pós-guerra, eles já teriam condições, né, de descobrir tudo o que estava acontecendo lá. Só que tudo ficou, colocaram panos quentes e fizeram um tratado para que ninguém fosse lá. Seria a primeira a explorá-la e reivindicá-la para si. É claro que a União Soviética soube de alguma coisa, mas aquelas conversas, né, que a gente não consegue saber, né, que são feitas por pessoas que estão no controle, se sabe que União Soviética e Estados Unidos, com certeza, fizeram esse tratado, e em plena Guerra Fria fazer um tratado é meio suspeitoso, né? A razão pela qual a notícia da grande descoberta do Almirante Byrd foram silenciadas e suprimidas, desde que foram a princípio divulgadas, é provavelmente para evitar que isso aconteça. Entretanto, desde que o segredo já foi divulgado e transmitido pela rádio, por Giannini, Palmer e outros, é do conhecimento público e já não pode ser chamado mais de secreto. Então, acaba a nossa apresentação de hoje. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não tinha mais nada. Pensava que tinha. Então, aqui nós acabamos o primeiro bloco. Espero que tenha despertado a curiosidade de vocês. E vamos, então, para a parte 2, em breve, no nosso próximo encontro. Até lá e fiquem com Deus.